Meu nome é Mara. Eu sou o Rubens. Nós somos do Vida que Funciona e nós vamos falar hoje sobre a criança livre. A gente vai falar sobre esse estado de ego. Para quem não sabe o que é estado de ego, é a nossa estrutura psíquica que a análise transacional explica. A gente tem 3 estados de ego e hoje a gente vai tratar de um deles, que é o estado de ego criança, responsável por várias funções, mas a gente vai falar especificamente da nossa criança livre. Que não é a nossa criança, é a nossa criança interna. Isso. Explica melhor. A psique não é nosso filho, não é nosso sobrinho, não é essa criança que corre ao lado da gente. É a criança interna da gente. A gente tem 3 estados de ego. Quem nos acompanha sabe, eu sempre falo, né? O estado de ego pai, o estado de ego adulto, o estado de ego criança. O estado de ego pai tem umas funções, o adulto tem outras e o estado de ego criança tem outras, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estado de ego criança, como a gente pode trazer mais coisas diferentes para a nossa vida quando a gente bota a nossa energia psíquica toda ali, né? Fundamentalmente na nossa criança, no nosso estado de ego criança, estado do eu, estado do ego criança. E é legal. É divertido, no mínimo divertido. Vocês devem estar morrendo de rir de nós aqui, né? Deixa eu ver o que o povo tá falando lá. Oi, Laís! Você não tem coragem, né, Laís? Tudo bem? Oi, Cláudia! E hoje nós temos uma criança aqui com a gente! Pikachu! Hoje a nossa filha querida vai participar da live com a gente. Na verdade, o motivo de estarmos assim com este pijama é essa criatura aqui, né? Ela viu o Pikachu e ela quis comprar. Eu falei, então nós também vamos. E daí eu escolhi o meu de banguela, mas escolheu o dela de unicórnio. E cá estamos nós uniformizados, né? Marina traz na nossa vida desde sempre a colaboração para a gente ativar o nosso estado de ego criança, que é responsável por esse lado nosso também, por esse lado nosso de brincadeira, de imaginação, de criação, de diversão, de prazer nas coisas da vida. Como a Mara comentou ali na chamadinha da live, né? Existem problemas, a gente leva a vida a sério, precisa, em vários momentos, a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica adulto e a gente acaba esquecendo, trancando num quarto escuro esse lado da nossa criança, do nosso estado de criança, esse lado criança livre, esse lado da brincadeira, até do prazer, do fazer coisas que nos trazem prazer. A gente acaba desaprendendo, as pessoas esquecem disso, não sabem fazer, acabam não conseguindo fazer. Então, e a gente tava falando semana passada, até a Selma mesmo comentou, como é difícil muitas vezes que a gente tem que aprender a lidar com aprender a aceitar que apesar de nós sermos adultos, a gente tem a possibilidade de liberar o nosso estado criança. E quando a gente vira adulto, quando a gente começa a ter esse grau de responsabilidade, às vezes a gente apaga o lado da criança. Isso aconteceu comigo, gente, quando eu ganhei essa bebezinha aqui, ó. Que eu comecei a me preocupar demais. Opa! Deixa eu entrar aqui também. E tive uma certa dificuldade de voltar a me divertir muitas vezes, porque eu sou mãe, eu sou responsável, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer tudo. E sabe quem começou a me resgatar essa alegria, foi ela mesma. Conta aí, filha, fala um pouco sobre isso. Desde sempre, algumas vezes eu via a mãe estressada demais pelo trabalho, ou por alguma coisa que ela tinha que fazer, ou algo do tipo. E o que eu queria era ver ela feliz, porque é minha mãe. Então, o que eu tentava fazer era trazer ela pra brincar comigo em uma hora que ela pudesse, pra gente se divertir e ir junto. E era muito legal porque muitas vezes eu olhava para aquilo e assim, tipo, eu tenho que fazer isso para ela. E ela falava, não, mamãe, é para você ficar feliz, é para você se divertir. E eu comecei a olhar e falar, a criança tá me mostrando a importância desse lado de se divertir, vamos entrar na brincadeira. E por vezes a gente faz brincadeiras aqui em casa, brincadeira de tabuleiro, brincadeira de jogo da velha com disputa de quem vai mais rápido. E coisas que depois, no final, gente, eu começo a olhar dentro de mim aqueles problemas, as situações difíceis, as coisas que
elas ficam. O que vem? Vem o sentimento positivo, a gente consegue virar aquela chavinha da preocupação, do estresse, do excesso de trabalho, do não sei o quê, para aquilo que a gente sempre fala para vocês, as liberações de substâncias químicas orgânicas que são da felicidade, da alegria, né? Então é nessa vibe que a gente gostaria de comentar com vocês, que às vezes vocês estão vivendo também essa questão de eu tenho que ser séria, eu tenho que ser justa, eu tenho que ser adulta, eu tenho que ser coerente. Em que momento na sua vida você está deixando a criança livre fluir? Em que momento da sua vida você está deixando as crianças livres libertar e acontecer, e viver, e trazer alegria? Gente, é sério isso, porque eu experimentei na minha vida. Excesso de responsabilidade. Excesso de responsabilidade adoece. E a gente tem que, quando a gente traz aqui nas lives pra vocês, o nosso objetivo é dizer pra vocês assim, a vida precisa ser organizada. A gente precisa organizar cada etapa da vida. Porém, pra gente conseguir fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que organizar é a nossa vida. Então, entender, quando a gente fala dos estados de ego, quando a gente fala do adulto, entender o que é ser adulto. Quando a gente fala do pai, entender o que é ser pai. E quando a gente não faz pai na estado... função de pai e mãe. Não função de pai e mãe, função do estado de ego, que a gente traz pai, adulto e criança. E a criança, a característica da criança em você, dentro de você, mesmo você sendo adulto. Onde está a criança dentro de você? Quando eles falam, deixa eu dar uma adendo. Vai lá. Talvez, provavelmente, eles vão falar mais sobre isso no resto da live. Mas, o que eu vejo, às vezes, comigo, é que, assim, quando eu tô com um problema, que eu tenho que resolver, uma coisa que eu tenho que terminar pra agora, às vezes eu travo e eu paro e eu fico tipo, e agora? Problema é difícil. Difícil pra mim. Não consigo, meu Deus. E fica uma coisa muito, muito grande. Mas daí eu me organizo direito pra poder falar, ok, agora eu vou dar uma pausa, eu vou beber uma água, eu vou respirar, eu vou ouvir uma música de 3 minutos e eu vou voltar. E daí quando eu volto, minha cabeça está extremamente mais aberta para as diversas opções de solucionar o meu problema. Então, a criança livre também me ajuda a solucionar os problemas que o meu adulto teria que resolver. Gente, vocês vão ver eu falando bastante a questão dos estados do ego. A gente tem um estado de ego, que a gente chama de estado de ego adulto, que é o responsável por coletar e interagir com os dados e fatos da realidade. E a gente tem o estado de ego criança, que é formado e é um conceito de vida sentido, vivido lá na infância, com as emoções, com as percepções, a alegria, a criatividade. Quando o estado de ego adulto, que é o que a Marina falou agora, está ali fazendo uma atividade e se depara com questões que não consegue solucionar, quando esse adulto integra o estado de ego criança naquele momento, que é o que ela faz quando ela vai ouvir uma música, e ouvir música traz essa ludicidade, traz essa alegria, canta, esparece, dança, minhas anteninhas ficam balançando, a gente fica mais criança mesmo, a gente ativa a possibilidade da criatividade, a gente põe energia psíquica dentro desse estado de ego criança nosso, que nos traz alternativas. Se vocês forem lembrar do comportamento de uma criança de 3, de 2, de 5 anos de idade, elas têm soluções que nós não pensamos, adultos. Por que a gente não pensa? Porque a gente é limitado, a gente tem, a gente adquiriu noções de que aquilo não vai dar certo, do que talvez aquilo não funcione assim, que se eu fizer assim pode ser aquilo, pode ser... A gente fica num vucu-vucu de não querer experimentar por medo de errar. A criança imaginativa, criativa, destemida, ela experimenta e ela faz. E isso gera possibilidades, alternativas de solução, alternativas diferentes de solução de uma ou de outra questão, que é o que essa baixinha aqui faz. Ela ouve a música, dança, canta e de repente a mente dela se abre para um processo criativo, de encontrar alternativas de solução para seja lá o que for. O problema de matemática, de química, de física, seja o que for que ela esteja estudando, ou aprendendo, ou tentando solucionar um problema. Então, a ativação, né, o adulto integrante, né, o estado de ego adulto, convocando, né, a energia para deslocar a energia um pouco para a criança, principalmente para a criança livre, que é responsável por essa
criatividade toda, traz pra gente soluções que nós, dentro do nosso quadradinho, dentro do nosso da estado de ego pai, mais especificamente, funcionalmente falando, nosso pai estruturante, o nosso pai crítico, a gente fica fechado dentro de algo que a gente entende como certo, adequado, rígido e não abre para oportunidades. Então, é por isso que a gente está assim, a gente está abrindo para oportunidades, a gente vê ideias, a gente brinca, a gente dança, a gente canta, a gente joga jogo de tabuleiro, a gente faz coisas que nos levam de volta à nossa infância para poder ativar essa criatividade. É isso aí. E conta pra Marilis, Marina, como que foi quando você aprendeu, quando você fez o curso de análise transacional e aprendeu esses estados de ego? Foi difícil, foi ruim, como foi? Tá, então, foi bem divertido, na minha opinião. Por quê? Eu percebia uma mudança de comportamento em mim em devidas situações. Por exemplo, numa apresentação da escola, eu me portava de um jeito, conversando com os meus amigos na mesa de almoço era outro jeito, conversando com meus pais na mesa de jantar era outro jeito. Só que eram Marinas diferentes pra mim. E quando eu fui aprender sobre os estados de ego, sobre como eu agia em situações, eu consegui dar nome pra tudo isso que eu fazia, o que deixava tudo bem mais fácil pra eu entender e agir do jeito certo quando eu precisava. Então foi legal. Organizou o seu autoentendimento, é isso? Uhum. Organizou. Marina fez parte da primeira turma de introdução à análise transacional feitas para crianças e adolescentes. Ela participou. E foi legal ver essa descoberta dela de que sim, assim como ela, vocês podem estar se vendo que nos diversos sets que vocês frequentam, vocês provavelmente têm atitudes, comportamentos diferentes adequados àqueles sets. Vocês se adequam. Isso também é um papel do nosso estado de ego criança, que é o que a gente chama de criança adaptada submissa. A gente se submete aos relacionamentos daquele set, às regras já postas daquele set, por exemplo, do trabalho, por exemplo, quando você vai, quem frequenta a igreja, tem condutas pré-estabelecidas e você se submete àquilo. Isso também é uma função da nossa criança adaptada submissa, uma função do nosso estado de ego criança. Então, quando Marina percebe essas diferentes possibilidades de funcionamento nos diferentes sets, ela começou, vendo a teoria de análise transacional, ela começou a entender por que, como e quando agir, de que maneira fica mais adequado para o resultado que se quer para aquele momento, né? E foi bonito assisti-la aprendendo isso, foi gostoso ver. E hoje a gente pode falar para ela dos estados de ego, dos comportamentos, dos scripts, enfim, das trocas de carícias, toda a teoria básica de análise transacional, que quem não fez ainda o curso deve fazer, né? A gente tem ali a TT que está mandando coraçõezinhos e tudo mais, que é uma mentora integrativa relacional que está se formando agora na primeira turma. Ela entrou em contato agora também pela primeira vez e por palavra dela, né? Palavras dela, ela falou que está apaixonada, é viciante, né? É uma bebida que você não quer parar de beber, a análise transacional, porque faz muito sentido. Traz pra gente essas possibilidades quando a gente entende o nosso funcionamento intrapsíquico. E veja, eu não estou falando de terapia, eu não estou falando de psicoterapia, eu estou falando só de você entrar em contato com uma teoria que te dá a possibilidade de compreender o seu funcionamento psíquico. Simples assim. E entendendo o seu funcionamento psíquico, você entende por que você age, por que você interage, como você interage, e pode escolher então alternativas diferentes se aquela maneira não está adequada naquele momento para você. E é uma teoria, a teoria que pode ser vivida na prática, que até criança aproveita, né, Marina? Como que foi para você? Conta para eles assim, o que você percebeu depois que você pôde usar, além dessa característica que você falou da criança livre, que você percebeu cada Marina em algum lugar, o que mais para você foi legal nos seus relacionamentos com seus amigos? Então, teve várias situações que eu precisava entender o que estava acontecendo, com discussões às vezes, ou só conversas para entender como agir com eles para que não houvesse uma quebra de expectativa tão grande nem do meu lado nem do lado dos meus amigos, para a gente conseguir se entender de uma forma mais fácil.
E esse jeito de me portar eu aprendi na análise transacional, que entra nas pequeninas marinas que eu descobri que eu tinha diversas. E daí eu aplicava cada uma na situação necessária. Na hora de resolver briga, eu falava para as pessoas, por exemplo, você está pensando muito longe, respira, volta para cá e dê uma solução, dê o que você quer, vamos encontrar um meio termo. E era bem útil. Ela citou os conceitos aí de estados de ego, enfim, que ela lidou nas situações com os amigos, mas ela citou uma coisa muito importante, que é o campo comum de convivência contratada, onde você explicita para os outros as suas necessidades, os outros explicitam para você as necessidades deles e vocês chegam num acordo de funcionamento. E com esse funcionamento te dá a liberdade, quando alguém está com alguma questão, algum desconforto, você tem a liberdade de abordar e colaborar no processamento daquilo para aquela pessoa, da compreensão do porquê que aquilo está gerando incômodo, desconforto, e na resolução desse incômodo e desconforto, seja a pessoa percebendo que não há motivo, ou o motivo que ela considera como verdadeiro realmente não necessitaria aquele desconforto acontecer, ou então realmente as pessoas que estão gerando esse desconforto e mudem o seu comportamento porque ele está inadequado, realmente imprimindo um desconforto nele. Então, o campo comum de convivência contratada é muito importante, que na teoria básica de análise transacional a gente aprende como contratos. Sabe o que eu acho interessante você falar? A coisa sobre criar expectativa. Como assim? Na outra pessoa, que a expectativa que você cria não tem que existir. Eu vou beber água. Vai beber água. O que Marina falou que ela gosta que eu explico é que nós temos expectativas do comportamento do outro para com a nossa atitude. Muitas delas a gente até conhece, muitas delas a gente nem sabe que tem. Porém, quando a gente entra em contato com essas expectativas, é importante que o outro esteja ciente que eu tenho aquela expectativa dele. Por exemplo, eu espero que minha esposa, quando eu chego do trabalho, tenha feito uma janta maravilhosa para mim todas as noites. Só que se eu não falo isso para ela, ela não sabe. E o que acontece? Eu chego em casa, não tem janta. E eu não reclamo. Eu engulo seco. Vou lá, faço a minha janta sozinho e como sozinho, com raiva. Mas eu como sozinho e não faço pra ela, então não fez pra mim. Daí vem ela, nossa amor, você já jantou? Também? Chega em casa, não tem comida. E assim vai o negócio, rolando, solto, e vira um Deus nos acuda. Então quando eu explicito pra ela, amor, eu espero realmente que você faça janta todas as noites para mim, ok? Ela vai falar, ok. Porém eu não dou conta de atender essa expectativa. Dá? Não dá, porque ela também trabalha, ela chega tarde, então ela vai falar pra mim, olha, não dou conta. Então como a gente resolve esse impasse? Marina tá em casa, ela faz, pronto, resolvido o impasse, Marina faz a janta todas as noites. Não, também não, porque ela também não está disponível, ela tem que estudar, ela tem as coisas dela para fazer, então vez o outro ela pode fazer a janta. Então neste modelo é o campo comum de convivência contratado, a gente vai estruturando e combinando dentro da expectativa manifestada, dentro da necessidade posta, e dentro da disponibilidade de cada um. Eu expor a minha necessidade não significa que, por exemplo, Mara vá atendê-la. Não significa. Só significa que eu tenho uma necessidade que está aqui posta. Se ela faz sentido, se ela cabe neste momento, a gente como grupo, como comunidade familiar vai decidir. E assim a gente tem relacionamentos mais densos, mais profundos, mais verdadeiros. E quando a gente fala, de novo, no estado de ego criança, quando a gente senta para fazer o campo comum de convivência contratado, a gente senta pensando no estado de ego adulto ligado no 220, porque ele que está lidando com os dados e fatos de realidade. Mas a gente precisa do estado de ego criança, que é nele que estão as emoções aprendidas, as emoções sentidas, as emoções básicas pertencem ao estado de ego criança. Então é importante a gente estar conectado com o estado de ego criança para poder compreender, entender e manifestar as nossas emoções. Porque a gente pode se confundir, bagunçar todo o relacionamento com outra pessoa se eu não estiver em contato com as minhas emoções. E vejam, tem muita gente que perdeu o contato com as emoções, que já não sabe mais o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, o que traz prazer, o que não traz, anestesiada de emoções, eu brinco, né? Porque perdeu esse contato, não sabe mais ativar o seu estado de ego criança. E tem como ativar o estado de ego criança? Um dos jeitos é esse que a gente comentou. Vamos brincar de vestir um pijama divertido? Por que não? Por que não? Porque eu já tenho 40 anos, imagina que eu vou pagar esse mico.
E vir pra uma live ainda ao vivo. Ok, você não quer pagar o mico? Você não precisa. Nós estamos pagando, porque nós estamos nos divertindo com isso. A gente está crescendo, aprendendo nosso estado de ego. A criança está se fortalecendo com isso. E esse estado de ego criança, se a gente for de novo pensar nas crianças mesmo, né, no processo de desenvolvimento dela até os 7 anos de idade, é a fase que mais se aprende na vida, vocês concordam? Porque você está lá com o computadorzinho zerado quando nasce, né, praticamente zerado, vazio de tudo, e você começa a entrar em contato com as questões e vai aprendendo coisas, aprendendo comportamentos, aprendendo sentimentos, aprendendo nomes, cognitivamente, emocionalmente, relacionalmente, você vai aprendendo coisas. Quem aprende é a criança. Então, quando a gente, como adulto já, como velho, como idoso, com 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, a gente tem, às vezes, um discurso de que, com essa idade não consigo aprender tal coisa. Não consegue. Você não se dispõe a aprender, você não consegue. Você fala para você mesmo que você não aprende. Então, você não aprende, ponto. O cérebro acredita no que você fala, né? Então, não fale que você não aprende. Por quê? Às vezes, você demora a aprender ou não consegue aprender porque você está fazendo isso do jeito errado. Sabe, eu gosto da frase assim, ó, se você fala que consegue ou não consegue, você tá certo dos dois jeitos. Dos dois jeitos você tá certo. Se você fala eu não consigo, você tá certo. Se você fala eu consigo, você também tá certo. Porém, o jeito de viabilizar isso, de você conseguir, num processo de aprendizagem, do que for, uma língua, uma metodologia nova, usar um aplicativo, seja o que for. Se você ativa o seu estado de ego criança, você tem a possibilidade de abrir e expandir para alternativas diferentes, de interagir, de comportar-se, que o teu estado de ego pai, por exemplo, não permite. Então, aprender através do estado de ego criança, onde inclui-se a emoção, os sentidos, os sentimentos, você aprende melhor. Tanto que é comprovado que a metodologia mais adequada, que vai promover um aprendizado mais duradouro, é justamente o que envolve o maior número de sentidos possíveis, olfato, tato, visão, audição, né? Quanto mais sentidos estiverem envolvidos naquele processo de aprendizagem, maiores as chances de você guardar aquilo, e quando tiver algo emocional ainda impresso junto, você guarda muito mais. Por quê? Porque está no estado de ego criança. Então, ao decidir aprender algo, vamos ativar o estado de ego criança, que funciona normalmente muito bem. Tanto é que, para eles aprenderem o estado de ego criança, toda a dinâmica ela não foi muito diferente do que a gente faz para os adultos, pessoas de idade de 18 para cima, porque as ferramentas, entre aspas, que a gente usa são justamente para despertar o estado de ego criança das pessoas que lá vão em busca de um conhecimento, no caso da teoria de análise transacional. Então, sim, o estado de ego criança tem esse papel importante num processo de aprendizagem, seja lá o que for. Gente, tem gente entrando, então vamos explicar para vocês o que nós estamos fazendo aqui de pijama hoje, com a nossa filhotinha presente. O meu pijama é meio contraditório, porque eu, como cirurgião dentista, estou vestido de banguela. Oh, meu Deus, que piadão, hein? Piada de tiozão! Deixa eu fazer minha piada de tiozão! Piada que eu jogo. Você já me falou que você não tem nenhum tiozão da piada, certo? Portanto, serei eu, ok? Vocês lembram o tio da Suquita, gente? Lembra? O tio do pavê é melhor. Aí, ó. Não sei qual que é melhor, qual que é pior. A Suquita, mas ele não sabe nem que é Suquita quanto mais. Mas vocês sabem, né? Que é o tiozão da Suquita. É tipo tangue, mas cadê a piada? Não, mas É o tiozão. O povo sabe, o povo sabe. É o tiozão. É esse aqui, ó. Ele consegue, gente. Ele deixa essa aqui doida. Né, filha? Especialidade do pai, né? Queimar o filho do filho, né? Então o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos nessa live todos de pijama pra gente liberar a criança livre que existe dentro de nós. Que o Rubens sempre traz na análise transacional os estados de ego. Adulto, pai e criança. E dentro da criança nós temos essa criança livre que faz a gente ter mais criatividade, que faz a gente ter essa possibilidade de enxergar o mundo com os outros olhos, com os olhos de uma criança. Olhos, né? Sabe olhos maravilhados? Maravilhamento. A criança, quando vê alguma coisa, ela a primeira vez, ela se admira, é uma emoção genuína que o adulto perde. O adulto vê e fala, legal isso. Tão xoxo, né? Tão xoxo. Mas é assim que o adulto vê. Ou então ele vai num lugar novo, ele vai procurando os defeitos, ele não vai para olhar o que tem de belo, o que tem de legal. Né? O adulto fica lá meio borocochô, digamos assim. E o estado de ego criança permite esse olhar deslumbrado mesmo. Sabe criança deslumbrada?
a gente precisa reativar isso. Isso impede, inclusive, os nossos processos, por exemplo, doentios, né, de saúde física, depressão, sabe, tristeza, isso tudo. A nossa criança livre, especificamente, né, que a gente está trazendo na live, nos ajuda nesse sentido. Posso contar a história de quando a gente foi pra Disney? Pode. Quando a gente foi pra Disney, quando eles me levaram para conhecer a Disney, o meu pai era mais uma criança do que eu. Meu Deus, era uma criança maravilhada com tudo que ele olhava. Olha que legal, vamos tirar uma foto, olha que lindo, vamos tirar uma foto. Ah, meu Deus! Pra todo canto. E isso deixava mais divertido pra mim também, porque... Tinha mais uma criança. Aí eu olhava e falava, é realmente ótimo. Porque quando eu cheguei, eu tava tipo, legal. Daí ele fala, oh meu Deus, que maravilhoso. Eu ficava tipo, yay, junto. E daí é mais legal. E deixa a vida com mais cor. E isso é bem importante, pra não perder. Por isso que é importante ter criança em volta da gente, né? Porque a criança faz isso com a gente, mas lembrando que a gente também pode fazer isso com a criança. A gente também pode ter essa permissão de ter esse maravilhamento pelas coisas, esse descontraído, esse ser descontraído. E a Marina falou um negócio agora que eu achei maravilhoso, né? Torna a vida mais colorida. Ou seja, tem muita gente aí que está vivendo uma vida em preto e branco. Não que não seja chique, até é chique preto e branco, mas é só chique. Pode ser divertido, pode ser de unicórnio, pode ser de banguela, pode ser de Pikachu. Pode ser divertido. Pode ser divertido. Né, filha? Uhum. Quando a gente ativa o nosso estado de ego criança, a gente tem a oportunidade de descobrir, por exemplo, qual é o nosso happy place, nosso lugar feliz. Vocês têm um lugar feliz? Vocês têm um momento, uma situação onde vocês podem se colocar para se sentirem mais felizes? Adendo. Marina, não precisa ser um lugar. Tipo, um lugar mental. físico. Um lugar mental pode ser. Também. Isso. Explica o que é um happy place, filho. Na verdade, quem criou esse happy place na nossa vida foi ela. Foi então, ela. Vai lá. Fala aí, o que é o happy place? Onde que eu vi happy place? Não sei. Explica o que é pra você o happy Friends. place. Mas assim, na minha cabeça... Vai lá, explica. Vem cá, Pikachu, explica aí. Levanta, Pikachu, explica aí. Parece uma batata. O que é o happy place aí? Que a gente fala pra todo mundo, né? Que o estádio a criança permite. Tá. Na minha cabeça, o meu happy place é quando eu preciso escapar um pouquinho. Eu tô muito... É o que eu falei antes. Eu tô muito estressada, eu preciso escapar. Eu preciso me encontrar de volta. Eu já me perdi em mim mesma, eu preciso me achar. Me centrar. De novo. Eu vou, então, para o meu happy place. Para eu relaxar, me centrar e continuar no meu caminho onde eu quero chegar. O meu happy place, por exemplo, é no meu quarto ouvindo música. Eu ponho uma música no 430 bilhões de volume e fico lá. E fico lá só existindo. Até eu existir de verdade. Eu me encontrar dentro de mim mesma. Que às vezes eu me perco. Eu acho que deve ter muita gente que se perde também dentro de si mesmo. E é isso, meu happy place. É a coisa mais simples que tem. É só eu me sentir bem de novo. Entrando em contato com você mesmo. Exatamente. E é importante na minha visão. Exatamente. Então, quando você se vê com alguma questão, algum problema a ser resolvido, é isso quem trouxe essa coisa do happy place, e funciona muito, sabe, pessoal? É uma dica preciosa isso que a Marina nos deu. E pensa, é uma criança que há muitos anos nos deu essa dica do happy place. Se a gente está estressado, sai do turbilhão e busca o seu lugar de tranquilidade. Dentro de você, pode ser ouvindo uma música, pode ser dançando, pode ser gritando, pode ser correndo, pode ser cantando, pode ser fazendo atividade física, pode ser deitando, pode ser o que for. Mas ache o seu happy place para você poder centrar novamente e depois lidar com aquela questão que te estava gerando todo o estresse de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais solta, de uma maneira mais resolutiva, que antes não estava tendo solução. E quando eu, pelo menos, vou pro meu happy place, eu meio que pego uma visão aérea de tudo que está acontecendo. O que me deixa mais fácil analisar exatamente a situação para eu resolver tudo. E não resolver só uma parte do problema que depois vai vir de novo em cima de mim e me dar um caldo de novo. Então, não tem muito a ver, na verdade, com a criança livre. Mas, o que eu acho interessante é que, depois que eu entendi a análise transacional, como eu falei, eu consegui dar nome e eu consegui organizar. Só que, às vezes, eu não sei o termo. Eu só vou lá e faço. E daí ele vai lá e põe em palavras o que eu fiz. E eu fico tipo, eu tenho que aplicar isso mais vezes.
E daí, às vezes eu fico imaginando que quem tá aprendendo ainda sobre análise transacional fica, meu Deus, é muita coisa, eu não vou É muito conseguir... nome difícil, né? Exatamente, não vou conseguir capacitar. Mas a partir do momento... Capacitar não. Entendeu? Armazenar, Armazenar tudo. Tá. Daí, quando você tá aprendendo, desde que você tenha a base de como funciona, tá tudo bem você não ter todos os termos O técnicos. importante é a aplicabilidade, né? Exatamente. Exatamente. E é isso que é apaixonante pra gente na teoria de análise transacional, que a gente traz para vocês, que é a base pra gente do nosso Vida que Funciona, que é a base das nossas maneiras, né, escolhidas de existir. Então tem um monte de teoria que envolve isso, posição existencial, script de vida, estruturação social de tempo, todos os conceitos que quem fez o curso de análise transacional já ouviu, quem não fez vai ficar na curiosidade até fazer. Mas são conceitos, são jeitos de comportar-se, de entender o seu funcionamento que te trazem possibilidades alternativas. Sabe quando as pessoas chegam para você e falam que parece que é sempre o mesmo problema, que tarará, que não sai do lugar, que a vida não muda, que isso, que aquilo. Falta, talvez, conhecer esse conteúdo para entender alternativas, entender processos e então poder agir de uma maneira diferente. Porque agir da mesma maneira, né, mantendo-se ali dentro do seu quadro de referência fechadinho, eu acredito nisso, eu sou assim, eu nasci assim, você é sempre assim, você acaba não tendo resultados diferentes. Quando você entra em contato, como a Marina fez, com a teoria, por mais que você não saiba os nomes exatamente, saber os nomes, dar nome aos bois corretos adequadamente, isso cabe a mim, analista transacional, né? a TT, a Maria Terezinha que está ali, que é a mentora integrativa relacional recém-formada. Então, para a gente, esses nomes precisam estar na ponta da língua, porque faz sentido, porque tem aplicabilidade. Mas para quem aprende a teoria, entender o funcionamento, entender o básico, que é o que o curso de Introdução à Análise Transacional nos dá, faz toda a diferença, porque resulta em comportamentos com soluções e resultados diferentes, práticos, de acordo com aquilo que você busca. E se você ainda não sabe o que você busca, colabora inclusive no encontrar aquilo que você busca. Entender por que você busca aquilo. Falando nisso, que o Rubi está falando, escrevam aí vocês sabem aonde é o seu replace? Porque a Marina chegou pra mim quando um dia eu estava sentada na sala e brava, com uma situação específica que eu já não me lembro qual era, e ela chegou e falou, mamãe, posso ajudar? Eu falei, filha, não tô legal, aconteceu um problema, adulto, né? Adulto no mundo dos problemas. No mundo, né, envolvida pelo problema, tipo, não tem solução, me deixa aqui, tô quieta aqui. Ela olhou pra mim e falou assim, vai pro teu happy place. Eu olhei pra ela... Pra onde que você tá me mandando Eu acho que foi a Phoebe que falou isso. Eu acho que foi a Phoebe que falou. Vem do Friends, gente. Vem do Friends. É capaz. E ela olhou pra mim e falou assim, vai pro teu happy place, mãe. Eu falei, caramba, tá difícil achar aqui dentro, neste momento, um happy place, Marina, estou cheia de problemas. Ela falou, peraí que eu vou te ajudar. Daí vamos brincar, então. Vamos fazer alguma coisa pra gente poder ativar esse happy place. E foi interessante porque daí você começa a entender, muitas vezes, que você não tem um happy place, gente. Você não sabe qual é. Você precisa descobrir, você precisa desenvolver esse seu lado, que é o que a gente propõe hoje na live. Vamos ativar o nosso estado de criança livre. Vamos brincar, gente, vai brincar. Pega um bambolê. Há quanto tempo você não pula de pogobol, tio Júnior? Né? Vamos brincar, ativar o estado de criança. Tudo bem que com certa idade, né, pular de pogobol pode dar problema na coluna, nas costas, cair, quebrar o dente. Não, talvez pogobol não seja a melhor ideia. Mas, né, ativar a nossa criança livre para trazer resultados diferentes. O meu happy place, por exemplo, há quem ache isso muito doido, por muito tempo, e ele muda de quando em quando, é bem frequente a mudança, mas por muito tempo foi assistir aquele seriado, para quem conhece, Star Trek, porém em alemão. Happy place, galera. Um place mais happy que esse não existe, né? Super place. Super básico, né? Mas pra mim fazia muito sentido, porque eu estava estudando alemão, porque eu gosto do tema, porque eu já tinha assistido, então ficava fácil entender. Aquilo me trazia pra minha infância, porque era um seriado que eu via quando eu era pequeno, que me dava condições de sair do problema e então retomar e resolver muito mais praticamente qualquer questão. Então esse nosso estado de criança livre, ele nos traz isso, e é nele que está, sabe o prazer da relação a dois, o prazer de comer uma comida que você gosta,
o prazer de fazer algo que te dá, sabe, beber aquela cerveja que você gosta, seja o que for que você gosta de fazer, esse prazer está nesse estado de ego, criança. Em breve iremos para o parque de diversões, né, filho? Ativaremos nosso estado de ego criança lá mais um pouquinho, né? Sem perder o contato, né, do nosso adulto, porque é ele que vai estar gerindo tudo isso e às vezes vai ter que convocar nosso estado de ego pai que dá estrutura para a gente não fazer bobagem, porque vocês bem sabem que a criança não tem limites. A criança, ela vai e faz tudo que dá na telha e nem tudo é sábio, nem tudo é ok, nem tudo pode trazer tão bons resultados assim. Porém, quando a gente faz isso que a Marina propôs aqui, de analisar a questão, que é ativar o estado de ego adulto integrante, ela vai poder ativar daí a criança, o estado de ego pai, e vai ter mais resolutividade. E quando você vai, por exemplo, né, para o seu happy place, é isso que você tem que buscar, ativar esse seu lado mais lúdico mesmo, para poder gerar essas alternativas todas dentro da criatividade que está no seu estado de ego criança. Dick. Posso falar sobre uma coisa que acontece comigo? Sim. Que assim, tem vezes que eu tô com um problema X que eu não consigo resolver. Eu vou lá e falo, tá bom, vou dar uma pausa, vou ouvir uma música, vou fazer alguma outra coisa, daqui a pouco eu volto. Vou lá, faço isso, libero minha mente, tecnicamente conecto com a minha criança e volto. Eu ainda não consigo. Quando eu faço isso e eu não consigo, eu desespero. Porque eu fico, meu Deus, e agora? Eu já tentei, o que funciona? Se não tá funcionando, significa que eu não consigo, significa que eu não sou capaz. E agora que eu faço, meu Deus? Parênteses, esse desespero também está no estado de ego criança. O estado de ego criança dela com medo. Daí, o que eu faço? Que eu nem sei se tá certo, mas eu faço funciona. Assim, eu pego e falo, uma coisa que eu sei fazer. O que é uma coisa que eu sei fazer? Eu sei desenhar. Eu vou lá e desenho uma coisa muito bonita. E fico, cara, eu sou capaz, eu consigo. Se eu consigo desenhar tão bem quanto isso aqui, eu vou lá e vou resolver o problema que eu tô enfrentando. Vou lá e faço, eu consigo. Porque eu acredito em mim depois que eu faço uma coisa que eu sei fazer. E funciona. Autoestima, gente. Ela tá, de novo, ativando o estado de ego adulto dela, trazendo dados e fatos. Eu sou boa no desenho. Eu não estou sendo bom com isso, mas no desenho eu sou bom. Então ela vai lá se alimentar dessa fonte de prazer, ocitocina, gente. Dopamina, são substâncias neurotransmissoras do prazer. E quando vem, serotonina, quando vem essa descarga por ela ter se percebido capaz de desenhar um desenho bonito, ela vai com toda essa química de potência, de saber que sabe, e vai lá e resolve a questão que estava empacada. Isso vale para a nossa vida. E essa criaturinha descobriu isso sozinha. Eu não ensinei isso para ela, não falei, filha, faz um negócio que você sabe que daí melhora. Nunca falei isso para ela. Ela descobriu isso espontaneamente. E funciona, gente, funciona. Então, se você está empacado, vai experimentar algo que você faz e faz bem feito. Então, você se vê capaz, isso te dá essa química, esse conjunto de neurotransmissores de potência, e daí você volta para a questão que você estava empacado e de repente você deslancha e desempaca e desencalha daquele problemão, que é o que ela está trazendo. Então vejam, nós dois, né, estudantes de comportamento humano e tudo mais, a gente ouve soluções de uma criatura que nunca estudou esse tipo de coisa a fundo como nós, que ela desenvolveu do nada, entre aspas. Claro que não é do nada, ela ouve a gente, ela estuda um pouco, ela lê, ela percebe, né? Porém, ela espontaneamente traz soluções que vêm lá do estado de criança dela, com o adulto integrante, né? Agindo nesse momento. E assim, isto é a finalidade principal do que a gente propõe, do Vida que Funciona, que é a autonomia. Então, autoconhecer-se traz autonomia, que é o fim principal da análise transacional. Ser autônomo, autônomo nas soluções, autônomo no modo de pensar, de agir, espontaneidade que leva à autonomia, essa consciência que leva à espontaneidade, que leva à autonomia, que leva a uma vida que funciona. Então, quando você tem isso rodando, as coisas acontecem, você desempaca, você desencalha, você deslancha. Você, adulto hoje, você
um indivíduo com conta para pagar, com trabalho complicado, com filho para criar, com carro com problema, com casa com goteira, seja lá qual for o vulco-vulco que está na sua vida nesse momento, que você olha e fala, meu Deus, eu não dou conta, e entra debaixo do buraco para tentar esconder tudo aquilo de você mesmo, não precisa. Você pode ter uma alternativa autônoma de comportamento, onde você se conscientiza, você compreende o que está rolando dentro de você, você faz coisas que geram em você essa noção de que você é capaz e você se torna consciente, você se torna espontâneo e você se torna capaz e você vai atrás daquilo que você deseja. Autonomamente, não que você não precise de colaboração. Ser autônomo não quer dizer fazer tudo sozinho. Você pode sim contar com o apoio de pessoas, inclusive colabora no processo e o processo alavanca. Essa é uma das funções do mentor integrativo relacional, né, TT? É colaborar no processo de desenvolvimento de uma pessoa e desenvolvendo essa autonomia você chega lá. A gente vai comentar com vocês outra coisa. A curiosidade que leva ao aprendizado. São duas coisas que eu preciso contar para vocês. Uma delas Marina tinha 4 anos que me falou da papila. 3 anos ou 4 anos, nós estávamos no carro, ela estava no banco do meio, né, na cadeirinha de criança, de bebê, ela tinha uns 3 anos por aí, eu acho. De repente ela fala, mamãe, tem uma bolinha na minha bochecha. Ela sentiu com a língua que tem uma bolinha na bochecha. Ela percebeu aquilo. Logo assim, a gente falou, filha, tem um negocinho ali, mas a gente não ia ensinar para ela que era a saída do ducto da glândula salivar parótida, né? Uma criança de 3 anos não precisa saber tudo isso. Mamãe, sai uma aguinha dessa bolinha. Eu tava no carro, eu virei pra trás e falei, como você viu isso? Assim, ó. Ela percebeu que tinha, ela explorou, ela descobriu esta curiosidade, essa vontade de saber o que é da criança. E a gente, ativando o estado de criança, a gente se abre para essas descobertas em relacionamento, em coisas, em trabalho, em divertimento, em todas as áreas da sua vida. E ela, dentro daquela curiosidade dela, descobriu essa bolinha na boca, descobriu que saía a aguinha lá de dentro, e daí, claro, a gente teve que sentar e ensinar anatomia para a criança, né? Ó, tem uma glândula salivar, que chama parótida, nela que tem a cachumba, tem um ducto, e ele sai ali, fica do lado do molar, e tarará, tarará. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, pela curiosidade que está no estado de criança. E daí essa coisa da curiosidade, ligado também à nossa área da odontologia, tem uma outra percepção da Marina. Daí, gente, a gente tá comentando isso não porque a gente quer, Marina, a gente tá usando os exemplos de uma criança para dizer para vocês assim, todo mundo tem essa curiosidade que ela apresentou pra gente nesse momento. Ela existe, tá dentro da gente. Tá dentro de todo mundo. A gente só não explora depois de uma certa idade cronológica. A gente bloqueia, gente. Muitas vezes a gente, como adulto, não vou perguntar isso porque deve ser imbecil. Que pergunta, né? O que vão achar eu perguntando essas coisas, né? Ou eu fazendo a live de pijama de banguela, o que vão achar? Não interessa o que vão achar, interessa o que eu estou me propondo. Eu estou bem, eu estou trazendo uma mensagem, isso faz um sentido e eu estou aqui. E a maioria das pessoas não se permite. Essa falta de permissão é nociva, porque a gente acaba desativando a parte positiva, a parte boa, a parte vivaz que traz vida para a nossa estrutura psíquica, que é o nosso estado de ego criança. E é importante a gente reativar, sabe? Deixar livre realmente, aprender a ficar livre. Que é um reaprendizado que eu comentei com vocês. Que por estar tendo essa possibilidade de estudar análise transacional e estar ativa frente a isso, eu tenho tido a oportunidade de liderar a minha criança livre. Ó, tem gente querendo falar, vai lá. Assim, vocês estão falando o tempo todo sobre como que tem que ativar a criança livre tal. Isso. Como? A gente falou como. Vou repetir como. Repita como. Fazendo coisas que remetem você à sua infância. Vai brincar, vai pular de pogobol, vai fazer bambolê, amarelinha. Bambolê, isso aí. Agora está claro. Exatamente. Vai fazer coisas que te lembram a sua infância. Vai no parque de diversões, né, tia Suzy? Vai passear, vai pular, andar de bicicleta, vai desenhar, vai colorir. Tudo que remete você à sua infância, você pode fazer que você está
contribuindo para deslocar a tua energia psíquica para o seu estado de criança ali. E às vezes no começo, gente, a gente se sente um idiota, porque você é adulto. Você vai ficar aí pulando, fazendo as Esse coisas. problema eu não tenho. Então, sabe? Não, mas tem um monte de gente Já que... tive. Ah, então conta. Já tive. Quando eu comecei meu curso de formação em análise transacional, um dos exercícios que me foi passado, quando a gente fez o nosso egograma, que é como a gente desenha o nosso estado, né, de estados de ego naquele momento, a gente coloca todos funcionalmente, como a gente se entende naquele momento, eu percebi que o meu estado de criança estava pequenininho e eu precisava ativá-lo. Então me foi dado algumas sugestões, me foram passadas assim ideias do que eu poderia fazer, né? Dentre elas brincar e tudo mais, mas é que eu mais gostei de fazer, confesso, é sair andando na chuva. Né? Eu tomei chuva, inclusive levei a Marina para tomar chuva aqui no quintal de casa, né? E lá na chuva aproveitar aquela água caindo do céu. Parece uma coisa besta, mas para mim foi bastante útil naquele momento, porque realmente eu me sentia uma criança na chuva. Pensa que adulto irresponsável em uma tarde fria de Curitiba vai sair na chuva com a criança junto ainda, né? O filho de verdade junto, né? Tomando aquela chuva gelada. Ok, entrei, tirei a roupa, tomamos um banho quente, ficou tudo bem, mas buscar fazer coisas que te deslocam para a sua infância ativam o seu estado de criança e te trazem daí essa alegria de novo, essa vivacidade de novo, essas ideias malucas e todas que a gente pode ter para tornar a vida mais leve. Né? No comentário da chamadinha da live, a Mara pôs ali, né? Como fazer a resolução das questões difíceis e complicadas da vida ficarem mais leves, ficarem mais soltas. Ativa o seu estado de criança. Falando da curiosidade, um dia estávamos comendo alguma coisa e a pessoa que comentou... Eu vi na internet. Tá? Ela viu em algum lugar, mas ela comentou, nossa... Deixa eu contar, tá? O que você comentou? Eu falei assim, já pensou quão forte é a sua Mandíbula? Eles falam, tipo, é forte, eu sei, eu estudei. Uma seta, né? O músculo principal da mastigação aqui, ó. Esse musculão aqui, ó, que fica aqui na bochecha, aqui, ó. Uma setter, esse aqui, que ajuda a morder. Eles falaram, tipo, sim, eu sei, eu estudei, é forte mesmo. Sei, mas sabe quão forte? Não, por quê? Pensa num confeito de chocolate de marca genérica. Um confeito de chocolate, sabe esse confeitinho aqui, ó? Marca genérica. De marca genérica pra não fazer propaganda pra ninguém. Tenta apertar. Tenta quebrar Tenta apertar ele com o dedo, com assim. o dedo. É impossível. Não deve ser impossível, mas pelo amor de Deus, eu não consigo. Não dá. Mas não apertar achatado assim, ó. A gente já tentou, gente. Dá um pra cada um aí. Apertar aqui, ó. Aqui. Não tem força que eu Você tá faça com ele aí? Tá que aqui, eu ó. consiga apertá-lo. Não quebra. E Marina descobriu o quê? Marina não, a internet me contou Mas você descobriu. que você mastiga isso com muita facilidade. E além do ponto de impacto, que tem o pontinho do dente, que ajuda bastante, tem a força do músculo. E eu fiquei tipo, uau. Daí, gente, trazendo pra minha área, é por isso que as pessoas têm muita dor aqui, porque aperta os dentes, porque esse músculo que a gente tá falando, do confeito de chocolate que quebra com ele, esse músculo é o músculo mais forte do teu corpo. É o músculo mais forte do teu corpo. Pequenininho, ele fica aqui, ó. Ele é o músculo mais forte do teu corpo. Por isso que você, quando você for e mastiga, você quebra o benditinho do confeito rapidinho. E na mão você não consegue quebrá-lo. Na mão você não consegue quebrá-lo. Exatamente. E isso tudo são descobertas com uma coisa lúdica, que é um confeito colorido de chocolate, que lembra a nossa infância, e a gente aprende coisas com isso. Então, a Marina nunca esqueceu mais do macete, da força e tudo mais. Então, ativar o nosso estado de criança nos possibilita aprender, ter curiosidade, buscar. Quando ela me contou isso, que não conseguia apertar o confete com o dedo, eu não sosseguei enquanto eu não peguei um confete, tentei apertar para provar para ela que eu conseguia. Resultado final, não consegui, obviamente, né? Eu tentei, assoprei, mas não consegui derrubar a casa dos porquinhos. Opa, mas quase derrubei a Mara. Então, assim, o estado de criança traz essas curiosidades e a gente precisa desse escape, né, comandado pelo nosso estado de adulto integrante, para que a gente possa chegar
alternativas para chegar em comportamentos benéficos naquele momento, naquele contexto, onde nós possamos interagir mais levemente com a vida. E repetindo para vocês, para quem chegou depois do que eu falei, a nossa ideia, Mindamara, do curso que a gente propõe para vocês, que chama Vida que Funciona, é justamente o autoconhecimento. Você entender o que acontece com você, suas emoções, seus comportamentos, e aí entra a análise transacional. Então você, através do autoconhecimento, chegar à sua autonomia e usar isso como estratégia para ter uma vida que funciona. E este Vida que Funciona, percebam, a gente fez questão desse nome, que muita gente fala que é genérico, mas o que é funcionar para você? Mas a minha vida está funcionando? Tá, todas as vidas estão funcionando de alguma maneira, mas está funcionando do jeito que você quer? Do jeito que você gostaria? Do jeito que você sonhou? Do jeito que você planejou? Se não está, você pode ter a vida que funciona do jeito que você quer quando você aprende toda essa dinâmica, quando você olha para si, olha para suas relações, entende como você está interagindo com os outros, com o mundo e consigo mesmo. E a partir daí você tem essa consciência, esse autoconhecimento e usa isso tudo de estratégia para ter a vida funcionando como você queira e não do jeito que a vida te leva. O exemplo da bolinha do pinball, sabe aquele jogo de fliperama que tem aqueles pininhos que ficam batendo nas bolinhas, as bolinhas vão batendo nos obstáculos. Você não precisa ser essa bolinha que leva pancada de tudo que é lado e vai pontuando em todas as paredes sem saber que direção você vai na próxima pancada. Se tua vida está assim, o Vida que Funciona é para isso. A nossa proposta de aprender análise transacional é para isso. A minha proposta de ser mentor integrativo relacional para quem precise de um acompanhamento de um mentor e queira e deseje desenvolver alguma área da vida é justamente para que você deixe de ser essa bolinha de pinball, para que você passe a ter autonomia através do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento como uma estratégia para uma vida que funciona. É nisso que a gente acredita e é isso que a gente convida todos vocês para estarem pensando a respeito. Pode falar. E assim, desde que eu me conheço por gente, eu ouço eles falando autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. E eu ficava tipo, tá bom, deu. Não Cansei. Mas daí, quando ele me arrastou pra estudar análise transacional, que eu fui entender o quão melhor ele me faz com todos os aspectos da minha vida. E parece exagero, parece repetitivo, mas é fato. Então, igual minha mãe fala em todos os vídeos e lives, vale a pena. Vale a pena. Busque, conheça. Slogan novo aqui. Valeu. Você foi arrastada pro curso, mas voltou alegrinha, né? Sim. Foi divertido. Foi o melhor arrasto que eles já me arrastou. Mentira. Já tiveram outros arrastos também bons. Mas esse foi o melhor? Tá, que você lembra, ok. Que bom. Não, foi melhor do que eu arrasto pra ir pra parque de diversões. Ah, que não me arrasta. É que esse não é arrastado, né? Esse é espontâneo. Pessoal, a gente quer trazer de novo pra vocês a lembrança. Oi, Macu, você tá aí, apareceu. Ela tá lá desde sempre. Faz tempo. Faz tempo? Eu não tinha visto. Vou ter que fazer a propaganda, vou falar o título do livro, né? Fazer o quê? Problemas, oba! É isso mesmo. Por que não? A gente aprende a encarar questões difíceis da vida com peso, com crítica, com reclamação, com ranhetice, sabe, com revolta, com rebeldia. Por que não com leveza? Por que não brincando? Por que não com criatividade? Por que não deitando no sofá? Né? Vamos resolver as questões usando também essa energia psíquica no estágio de criança que nos permite essa criatividade, que nos permite esse olhar diferente, que depois de um tempo de vida a gente acaba bloqueando, a gente acaba suspendendo, a gente acaba desviando e evitando, inclusive, né? Por coisas que a vida traz pra gente, maneiras que a gente aprende de se comportar e de viver, que estão às vezes tão rígidas, que quando a gente traz a nossa criança pra baila, a gente consegue desapegar, a gente consegue sair. E um ambiente bom para fazer isso, sabe qual é? Amigos. Estar com amigos. Seja online, já que hoje talvez não dê para estar pessoalmente, né? Mas que seja online, que seja por telefone, que seja por celular, como for. Estar com amigos pode, de alguma maneira, ativar a sua criança livre. Diga, filho. Tem vezes que eu já dei exemplo de todas as situações.
estou com um problema, vou lá descansar, voltei, não consegui. E agora? Vou lá fazer uma coisa que eu sei fazer. Beleza, estou feliz, vou lá, tento, não consigo. O que eu faço agora? Eu, pessoalmente, Marina, vou falar com os meus amigos, ter uma outra opinião, ou meus pais também, ter uma outra opinião para como resolver. Isso não significa só para problemas. Se eu tô perdida dentro da minha própria cabeça, com diversas informações que eu tenho sobre mim e sobre o mundo, amigos e pessoas de fora, e pais e pessoas que eu confio, podem me ajudar a me organizar. O que é 100% importante para viver feliz. E como você faz isso? Você fica emburradinha esperando que alguém pergunte: o que foi, querida? Não. O que você faz? Não. É que assim, eu chego na pessoa e falo, me ajuda. Ou eu só vou conversar, putz, cara, eu tive um dia ruim, fala aí, conta sobre o seu dia, conta uma piada, me ajuda, por favor. Entende, pessoal? Isso que ela falou é muito importante. O ser autônomo, que eu comentei, não quer dizer estar sozinho, não quer dizer fazer as coisas sozinho, não quer dizer resolver os problemas sozinho. Quer dizer que você pode ser autônomo e também contar com a colaboração de outros. Porém, não contar com a colaboração de outros de maneira que você fique lá jogando charme, sabe? Você passa assim tristinho na frente da pessoa 10 vezes para ver se a pessoa pergunta: nossa, você tá triste? Não. É como a Marina falou, é chegar para a pessoa, isso se estiver combinado e contratado no campo comum de convivência daquela relação específica, de você chegar e falar: pessoa, eu não estou muito bem hoje, você pode colaborar comigo para eu sair desse trem aqui que eu estou sentindo, eu estou angustiado, eu estou isso, eu estou aquilo, aconteceu tua coisa, estou chateado, não sei o que está acontecendo comigo, mas você compartilhar com alguém. Então, os amigos podem colaborar no seu processo e a sua autonomia está justamente em ir buscar esta colaboração. E veja, não é buscar solução, não é buscar que a pessoa faça por você, porque às vezes a tua expectativa é que você leve o problema e a pessoa resolva. Isso acontece conosco, comigo, com Mara no consultório toda hora. A pessoa chega com um problema de saúde e espera que nós resolvamos. A grande maioria deles não está nas nossas mãos. Não está. Está na mão do próprio cliente, da própria pessoa. Até para manter-se saudável depois que a gente fizer o processo todo de tratamento para chegar na estabilidade da cura, e a pessoa tem com ela a responsabilidade de manter-se daquela forma e não mais ter a questão para voltar para a gente esperando que novamente nós resolvamos a questão para ela. Então, a autonomia colaborativa. Então, você é autônomo, mas você pode ter colaboração do outro no seu processo sem problema nenhum, desde que você seja claro, específico, verbalize a sua necessidade, combine como ela pode ser atendida e então a pessoa colabora com você e vice-versa. Então, isso tudo está dentro desse modo de funcionar, onde a gente pode ter um campo comum de convivência contratado bem estabelecido, onde a gente pode ativar o nosso estado de ego criança, onde a gente pode ter visões alternativas de comportamento e de soluções e ter uma vida leve, né? De lidar de maneira leve com as coisas da vida. Né? A vida está aí do jeito que é, do jeito que ela se apresenta. Porém, como a gente lida com as questões é que pode ser um peso ou não para a gente. A gente pode lidar de uma maneira mais alegre ou de uma maneira mais penosa. Gente, essa questão de chamar atenção é muito frequente. Pensa na vida de vocês se vocês não fazem isso. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão lembrar desse assunto que a gente está falando aqui hoje. Muitas vezes a pessoa se entristece pedindo fisicamente ajuda, cara de triste, emburrado, mas não fala verbalmente. E você pergunta alguma coisa, a pessoa responde aquela voz murcha que quase não dá pra ouvir, e você tem que adivinhar o que ela tá sentindo. E você fala assim: tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo bem. E na verdade a pessoa tá louca por atenção. É muito mais fácil pedir atenção, galera. É muito mais fácil a Marina, quando era pequena, eu vou voltar pra Marina, porque ela está aqui hoje fazendo parte desse momento. Ela fazia assim, ó, eu e o Rubens chegávamos no consultório e ela queria atenção. Como criança, ela poderia derrubar a mamadeira no chão, a colher, o bichinho, fazer qualquer coisa. Gritar, espernear, sair correndo, bater porta. Era muito engraçado, ela fazia assim, ó. Assim, ó. Papai, mamãe, eu quero atenção. Ela chamava a nossa atenção do jeito que ela dava conta de fazer. Ela pegava o nosso rosto e falava: mãe, me dá atenção. Porque ela precisava de atenção. Naquele momento a gente falava: ok, filha,
deixa a gente terminar esse assunto, ou só terminar de falar isso, a gente já te dá atenção. E ela pacientemente esperava. Às vezes a gente estava disponível para dar atenção naquele momento, a gente dava. Mas ela, desde pequena, ela sabia verbalizar a necessidade dela. E a gente atendia oportunamente, dentro do que estava rolando de dinâmica. Às vezes na hora, às vezes não na hora, às vezes depois, às vezes combinava, espera um pouco, às vezes, né, com o que de ferramenta ali no momento a gente dispunha. Porém, o mostrar, o verbalizar para o outro, externar para o outro a necessidade momentânea é muito importante. E a gente, como indivíduos, né, pessoas de idade avançada, adultos cronologicamente falando, não emocionalmente falando, por vezes a gente não consegue fazer isso, a gente não faz isso. Por vezes a gente age como criança rebelde, às vezes a gente age como criança submissa, convidando os outros a perceberem, sem palavras, com mensagens ulteriores, o que a gente está precisando, e o outro às vezes até tenta e erra, porque ele não tem bola de cristal, e daí a gente se aborrece com o outro, faz um jogo enorme. Então, expressar claramente as necessidades faz parte de relacionamentos saudáveis, digamos assim, né? E de novo, o motivo da live, a nossa criança precisa estar ligada nisso tudo, para sentir, para perceber e para trazer a leveza e a alegria para os relacionamentos. Por que a gente está aqui, filho? Então fala para eles, fala para as pessoinhas. Qual o nosso convite? Meu Deus do céu. Conheça, pesquise, busque e se encontre. Tenha uma vida que funcione. Essa criança é louca. Então, pessoal, essa a nossa mensagem de hoje. Obrigado por estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado dos nossos trajes formais para o momento de ativar as nossas crianças livres e chamar a criança livre de vocês para entrarem em cena também. Então, obrigado pela participação. Contamos com a presença de vocês semana que vem, quarta-feira, às 20h, 21h, novamente. Vamos falar sobre um assunto. Vamos ter convidado. Vamos ter convidado, a gente já fala sobre isso, a gente vai postar aí nas redes o que vai rolar semana que vem. Contamos com a presença de vocês aqui semana que vem. Valeu pelo apoio aí hoje, obrigado pessoal todo que ficou até o final. Para quem teve que sair também, obrigado, não tá aí, mas vai ver depois. Semana que vem nos falamos e bora brincar, bora pular amarelinha, rodar bambolê, né? Pula, como é que é? Pula caixão, o que mais tem de brincadeira que pode fazer? Marina, faz Balança caixão, isso aí. Balança você. Aquele da 3 Marias, da pedrinha, 5. né? 5. Meu Deus! Meu Deus, o meu era 3. São 5. Mas no meu era 3. Sempre foram 5. No meu era 3. Eu sempre só tinha foram 3 cinco. pedras no meu jardim, desse tamanhozinho. Então, pessoal, vamos ativar a criança livre de todo mundo para a gente poder ter uma vida muito mais leve e uma vida que funciona. Beijo, pessoal. Obrigado pela presença aí. Adieu.